Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa manhã, graças a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, graças a Deus pelos nossos pastores, pela liderança da nossa igreja, graças a Deus pela sua vida. O Senhor é muito bom, eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje com vocês. Eu estava, desde a hora que eu cheguei, no momento de oração, eu estava pensando sobre a unção disponível no ambiente. Paulo exorta a igreja de Coríntios que, às vezes que eles estavam se juntando, não era para melhor, estava acontecendo para pior. Graças a Deus não é o nosso caso. Graças a Deus. É tão bom, é tão bom. A unção de Deus é tão extraordinária. A unção nos habilita a servir ao corpo, mas a unção também ela nos atinge de dentro para fora. Mexe em coisas na nossa vida que na força do nosso braço nós não conseguiríamos mexer. E é tão maravilhoso que a unção é uma pessoa. E essa unção é tão... Essa manifestação é tão simples, mas é tão extraordinária. Eu me sinto de fato num pedaço do céu. De verdade, o mundo lá fora é um mundo caótico. E isso é muito bom. É um privilégio para nós estarmos aqui. Tem gente que diz para nós, eu vou pegar um culto lá na sua igreja porque eu estou precisando ouvir uma palavra. Vou lá na sua congregação porque eu estou precisando ouvir uma palavra. E nós não somos melhores do que outras denominações. Agora, os princípios que essa igreja, por orientação de Deus, através da sua liderança, estabelecem que sejam seguidos de forma honesta no coração, faz o diferencial desse lugar. Existe uma unção disponível nessa manhã para afetar você, afetar a mim, afetar as nossas casas, independente do que eu fale, independente de quem está aqui. Eu me lembro que o pastor fala muito sobre nós aproveitarmos e desfrutarmos da unção, da fé depositada em nós. Eu me lembrei, naquele culto que foi extraordinário, dos testemunhos, eu tinha por volta entre 7 e 9 anos, eu não sei precisar, mas era essa idade. E a rua que eu moro é uma rua bem larga e é bem comprida a rua, né? E na época ele já está com o Senhor, tinha um irmão da nossa igreja que ele fazia carreto com a carroça, né? Tinha carroça, uma carroça bem grande, o cavalo, ele fazia carreto, levava areia, levava brita, gravilhão, essas coisas. E ele sempre brincou muito comigo. Sempre brincava muito comigo, irmão Adelino. E eu gostava muito de maracujina. Quem já experimentou maracujina? Ele botava, quando eu ia para casa dele, maracujina, as maracujinas grandes, ele botava dentro, mexia para mim, e eu ficava brincando lá. Era um amigo muito querido. E um dia ele passou na rua da minha casa com a carroça abarrotada de areia. Ele estava sentado na areia, para você ter ideia de como estava. E eu brincando de bola na rua, eu vi ele passando, saí correndo atrás da carroça. Não adivinha o que eu fiz, porque adivinhar é pecado, mas você já consegue deduzir o que eu fiz, né? Tentei pongar na carroça pelo lugar errado. Qual é o lugar errado de pongar na carroça? Quem teve infância aqui? Pelo pneu. Onde eu fui parar? Embaixo da carroça. E ele não viu. Então ele me arrastou, eu tenho uma cicatriz no meu pé direito. Toda a pele do meu pé direito foi arrancada. Ficou só o nervo e os ossos. E ele não viu. E o povo gritando, gritando. E ele não viu que eu estava embaixo da carroça. E eu me debatendo embaixo da carroça, preso. Chegou um momento que eu fiquei atravessado embaixo da carroça e a carroça ia passar por cima do meu peito e do meu rosto. Diga a unção. Acredite se você quiser.
quando eu vi o pneu da carroça que ia passar por cima de mim, quando ele subiu na minha costela, eu segurei o pneu, eu levantei a carroça e eu saí debaixo da carroça. A unção. A unção. Isso é só um exemplo muito simples do que a unção é habilitada para fazer na minha vida e na sua vida. Capacitadora, também é preservadora. Então eu sou muito grato a Deus por poder desfrutar da unção nesse lugar. Deus é bom? Eu vou falar sobre alguns assuntos que você está mestre de saber, porque eu sei que você não está cansado de ouvir a palavra de Deus. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, por favor. Você está acordado? Estão acordados, graças a Deus. Não durma não, que os meninos estão tirando foto. E de vez em quando aparece alguém cochilando nas fotos, né, pastor? De vez em quando alguém é flagrado cochilando nas fotos. Você achou Hebreus capítulo 11? Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Diga, a fé é. A fé é. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Qual é o versículo? 17. Os pregadores já sabem, né? Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra, ouvir a mensagem por intermédio da palavra de Cristo. Eu estou lendo a NVI, mas não tem problema, a tradução não influencia naquilo que a gente quer. Eu queria que você abrisse agora no terceiro texto, que eu gostaria de ler junto com você. 1 João, capítulo 4. Se tiver a NVI aí, Bi, tem? Tá. É NVI? É NVI. 1 João, capítulo 5, desculpa, versículo 4. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque é algo muito importante para a nossa vida. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ali em João capítulo 3, é capítulo 3? João capítulo 3, e Jesus começa aquela conversa com Nicodemos, uma conversa meio secreta para as pessoas não entenderem que Nicodemos está interagindo com Jesus. Nicodemos diz algo interessante. Nicodemos diz: olha, mestre, o Senhor realmente é um enviado de Deus, porque ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz se não for enviado de Deus. A resposta de Jesus é bastante interessante. Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Jesus não está nem aí para a evidência que Nicodemos dá, as curas, aos milagres, as coisas extraordinárias que Jesus faz. A resposta de Jesus é: Nicodemos, nesse momento, tire o foco disso que você focou e coloque o foco em entender que você precisa nascer de novo para fazer parte do reino de Deus.
Uma outra situação bastante interessante é quando os discípulos voltam daquela missão e aí voltam empolgados, voltam animados, porque curaram, porque realizaram milagres, coisas extraordinárias aconteceram. E Jesus novamente traz a mentalidade deles para o que é primordial. Jesus diz: vocês não devem ficar contentes dessa forma pelos milagres que vocês realizaram. Fiquem contentes, se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus está ensinando que as curas, os milagres, as coisas extraordinárias são erradas? Não. É que para experimentar todas essas coisas, primeiro é necessário nascer de novo. Essas coisas são frutos do novo nascimento. São coisas naturais daquele que nasceu sobrenaturalmente. Amém? Com esse tipo de mentalidade, nós lemos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Nós lemos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E nós lemos 1 João, capítulo 5, versículo 4. E essa informação que está aqui em 1 João é extremamente importante no que diz respeito à nossa mentalidade sobre a fé. Porque a vitória que vence o mundo, a vitória que vence as adversidades que aparecem na minha vida, não é a fé de vocês. É a fé que eu desenvolvo na minha vida cristã. É a minha fé. A fé que vai te levar para lugares altos. A fé que paga as suas contas. Não é a minha fé. É a fé que você tem e que você desenvolve. Por que é que existem tantos problemas no que diz respeito às pessoas crerem nas mensagens sobre fé? É que falta o equilíbrio das pessoas explicarem que não é uma mágica que eu faço e você é alcançado. As pessoas têm dificuldade de crer. Porque ao longo dos anos, diferente dessa igreja, vem sendo ensinadas de forma errada e exageros acontecem. A gente sempre diz aqui, segunda vai chegar, é amanhã. E amanhã não tem culto. Amanhã não tem ajuntamento. Amanhã tem você, as situações, as adversidades e a fé que você tem. Diagnósticos aparecem. Nós podemos orar, nós podemos desfrutar da unção disponível nesse ambiente, mas eu quero dizer para você que a fé que você precisa para a sua jornada cristã está aí, no seu coração. Fé não tem nada a ver com conhecimento natural, com informações naturais. Se você não tivesse nenhum pregador, nenhum ministro, nenhum mestre, nenhum pastor, mas se você for uma pessoa que nasceu de novo, tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, você tem o suficiente para caminhar. Não estou desmerecendo. As coisas têm o seu lugar. Nós crescemos desfrutando da unção. Nós somos aperfeiçoados desfrutando das unções. Por que é que o assunto fé é piada? No Facebook, nos grupos de WhatsApp, naqueles vídeos sem temor no YouTube. Por quê? Porque as pessoas tratam a fé de forma errada. A fé não precisa de bengalas, a fé não precisa de suportes. A fé é. Existe uma pureza e uma simplicidade no Evangelho de Cristo. A fé é. Não foi isso que nós lemos? O que é a fé é? A fé é certeza e é convicção. É algo que eu não posso gerar no seu coração. É algo que você não pode gerar no meu coração. Certeza e convicção. Por que é que pessoas morrem? Porque não têm certeza e convicção de passos que devem dar e param de se medicar.
sem certeza e convicção, dizendo que é fé. E não é, porque fé é. Agora, por que pessoas são curadas? Por que pessoas chegam nesse lugar de estar curadas em saúde divina? Porque a fé é certeza e convicção gerada no coração. Uma palavra vivificada no nosso coração. Então nós damos um passo, cheio de paz e alegria, arbitrando em nosso coração, arbitrando em nosso espírito. Fé é certeza e convicção. Deus é bom? Estou quebrando seus biscoitos não, né? Certeza e convicção. Se eu tenho um passo para tomar e algum tipo de dúvida permeia o meu coração, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a fé é. Sim ou não? É o que Hebreus diz. A fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Eu gosto de dar um exemplo. Eu não sei se você é dessa época, mas eu peguei. Eu acho que eu nasci na época errada. Tem um filme de Indiana Jones, que eles vão atrás do cálice, do Santo Graal, né? E aí a última prova é um abismo que ele tem que atravessar, e ele tem que dar um passo de fé. No filme, a conotação que se dá é que eu vou dar um passo para ver se dá certo. Isso não é fé. Entende a diferença? Entende como é perigoso? Fé é, eu vou caminhar, porque eu sei. Eu tenho uma certeza e uma convicção. Deus é bom? Uma outra coisa que é bastante interessante é, fé é de onde? Fé é do coração. Quando você nasceu de novo, uma medida de fé foi depositada no seu espírito. Então, quando nós estamos expostos à palavra de Deus, às instruções de Deus, fé vem, mas é do seu espírito. Por intermédio da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, fé vem. É por isso que um pregador amigo nosso diz que o que o pregador diz não é tão importante. O que é importante é o que Deus lhe diz sobre o que o pregador está dizendo. É por isso que fé vem do seu espírito recriado. Quando nós estamos expostos à pregação do evangelho, da palavra de Deus, fé começa a borbulhar de onde? Do nosso espírito recriado. Fé é do coração. Eu não posso, na força do meu braço, gerar fé em você. Eu posso expor, você pode me expor a palavra e fé vem do meu coração, porque eu nasci de novo. É por isso que em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, porque você é nascido de Deus, é fé que foi depositada no seu espírito. A medida necessária para você caminhar. Deus não é muito bom? Fé. A fé é. A fé vem. E a fé realiza. A fé vence. A fé vence. O ponto de maturidade que nós chegamos e que de forma extraordinária é ensinado nessa igreja é que não é uma fé para uma coisa e uma fé para outra. É uma medida de fé para a gente caminhar. É uma medida de fé para o dia a dia. É uma medida de fé para o dia a dia. Como é o seu dia a dia? Qual é a sua rotina diária? Existe uma medida de fé depositada no seu coração para que você viva esse dia. Existe uma medida de fé depositada em seu coração para que você viva o ano de 2020, 2021.
Existe uma medida de fé no meio, no seu coração, para que nós, pais de famílias, possamos conduzir a nossa casa de forma correta e da melhor forma possível. Existe uma medida de fé no seu coração para você ser uma esposa segundo o coração de Deus. Existe uma medida de fé no seu coração para você ser um filho, um ministro, um marido segundo o coração de Deus. Está aí. Quanto mais nós nos expusermos à palavra de Deus, mais a nossa fé é amadurecida. Para todas as áreas, para alcançar todas as áreas da nossa vida. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Deus é bom? Você está aqui? Romanos capítulo 12. Rapaz, eu gosto de culto de domingo pela manhã. Fala a verdade. Eu gosto. Da noite também, mas de manhã eu gosto. Já dormi muito em escola dominical. Mas eu gosto. Romanos capítulo 12. Minha mãe me dava uns beliscõezinhos assim, aqueles abençoados que só a mãe sabe dar. E aí dava tudo certo. Essa geração Nutella de hoje não sabe o que é isso, não. Tomar uma peia da mãe, do pai. O pai falar e abaixar. Não é, David? É só um parêntese. Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto consciente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês: ninguém tenha de si mesmo conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Diga amém. Amém. Esse tipo de palavra nos salva. Esse tipo de palavra nos salva. Porque se existe uma medida de fé para a vida de Bruna, para ela alcançar, para ela conquistar, para ela crescer, para ela ter a família dela, não é a mesma medida de fé para a vida de Wilman, porque os propósitos são diferentes. Então Bruna não pode se comparar a Wilman, Wilman não pode se comparar a Bruna. O texto não está dizendo que você deve viver em estado de autocomiseração, de vitimismo, não se ver avançando, não se ver crescendo. Não é isso. O texto está dizendo que você deve se ver de acordo com a medida de fé que Deus estabeleceu no propósito que Ele tem para a sua vida. Não adianta eu me medir com você. Não adianta nós tentarmos competir em quem tem mais fé. Os propósitos são diferentes, as carreiras são diferentes, mas o mesmo Deus, o mesmo Espírito que opera tudo em todos, depositou a medida de fé necessária para o meu sucesso e para o seu sucesso. Esse tipo de palavra nos salva. Porque às vezes a gente está perdendo a linha e indo para um lugar que Deus não estabeleceu para nós. Não vai ter fé funcionando nesse lugar. Não vai ter certeza e convicção funcionando nesse tipo de ambiente. Fé é certeza, fé é convicção. Se não existe certeza, se não existe convicção, é melhor não fazer. Desde que eu ando com o pastor Wagner, das nossas primeiras conversas, ele sempre diz para mim: Davidson, meu carro tem marcha ré. Lembra, pastor? E isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque essa atitude no nosso coração, em perceber esse tipo de palavra e repensar, nos livra de danos. Nos livra de sofrer perdas, destruição, morte. Quando nós temos, como diz Filipenses capítulo 2, o coração como é o coração de Cristo Jesus. Um coração ensinável, ajustável.
Deus é bom? Eu já estou acabando. Fé está relacionada com o propósito. Diretamente relacionada ao propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por favor. Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo 4. Você achou? No versículo 7, aqui são as, como você tem aprendido aqui, são as cartas, essa é uma das cartas extremamente maduras de Paulo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo está aqui para morrer. No versículo anterior, no 6, ele diz, olha, eu já estou sendo derramado como libação, como oferta. No versículo 7, ele diz assim, eu combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. A fé está linkada diretamente ao nosso propósito de vida. Combati o bom combate da fé. Eu corri a carreira da fé. E eu guardei, eu preservei a fé. Veja que interessante. São 4 facetas, são 3 facetas distintas. Porque é possível você correr a carreira e você não conservar a fé. A Bíblia diz que um certo dia as pessoas dirão, Senhor, foi no seu nome que nós curamos, que nós profetizamos, que nós fizemos e acontecemos. Não tem como fazer esse tipo de coisa se não for de fato crendo no que Jesus diz. Mas em algum momento essas pessoas se perderam. Não guardaram a fé. Paulo diz, olha, eu combati o bom combate da fé. Me mantive na palavra que Deus estabeleceu para mim quando eu me encontrei com Ele. Eu corri a carreira da fé. E eu preservei, eu guardei a fé. Deus é muito bom, né? Esse tipo de leitura salva a minha vida. Esse tipo de entendimento salva a minha vida. Quando aparece uma enfermidade na vida de um crente, quando aparece uma enfermidade na vida de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, um servo de Deus, a gente tem que correr para a palavra. Quando aparece um problema financeiro na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um crente, a gente corre para a palavra. Quando aparece qualquer tipo de adversidade, nós corremos para a palavra. Porque fé vem. Fé vem. Eu tenho um amigo que ele não é crente. Ele está afastado. Já há muitos anos. Mas tem determinados canais que ele não assiste. Está afastado mesmo. Você sabe quando a pessoa aceita Jesus e joga para cima, a Bíblia diz que ele fica pior do que o primeiro estado. Mas tem certos canais que ele não assiste. Por quê? Rapaz, só passa morte, só passa destruição, só passa coisa ruim. E os crentes, muitos, não perdem se liga bocão. É verdade ou não é? Não perdem cidade alerta. Não aguenta ver uma notícia ruim. Incredulidade também vem. Incredulidade também vem. Diga, incredulidade também vem. É por isso que, por uma direção de Deus, a liderança dessa igreja estabeleceu. Olha, vamos pegar, bater em cura. Por quê? Porque o mundo está doente. Fé vem. Fé vem. O nosso comportamento, ele é diferenciado por quê? Porque nós estamos expostos à palavra, porque somos nascidos de Deus. Fé vem.
Deus não é bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Vá lá para o Antigo Testamento. Para o profeta que mais falou sobre a realidade da nova aliança. Livro de Isaías, capítulo 53. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Com alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, lembra? Fé é certeza e convicção. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Diga amém. Amém. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade, que nenhum outro diagnóstico pode prevalecer sobre essa palavra. Nós somos curados. Sintomas vêm. Às vezes porque nós damos algum tipo de legalidade. Sintomas vêm. Mas essa palavra é o diagnóstico final de Deus sobre a minha condição de saúde e a sua, qual nós somos curados. Você crê nisso? Eu creio, irmão. Eu creio nisso. Eu creio. Quem de nós aqui não tem um testemunho para contar como aconteceu esses dias atrás? Quantos de nós nos mantivemos vivos por crer na palavra de Deus, confiar nela, por uma certeza e uma convicção de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele vivifica os nossos corpos mortais, gera vida em nossas células, em nossos tecidos, nossas juntas, nossos órgãos, nossa mentalidade. Nós somos sarados. Nós somos sarados. Não é bom isso? Se não for a palavra de Deus, o poder de Deus, eu não teria hoje meu pai. Meu pai teve 70% dos glóbulos vermelhos do sangue eliminados. Mas Deus liberou uma palavra para ele, através... Lembra daquelas irmãzinhas que eram desse tamanho e a gente nem olhava muito com medo? Mandila. Cheia de Deus. Meu pai desceu, nós estávamos na casa de minha avó em Salvador. Primeiro andar, meu pai desceu para morrer na garagem, porque ele já estava convulsionando, o médico mandou para casa. O Espírito Santo acordou, ela disse: olha, vai lá embaixo que meu filho está morrendo. Então ela levantou, acordou, foi lá embaixo, meu pai estava convulsionando na cadeira, morrendo. Porque estava fora do propósito. Então Deus disse para ele: eu tenho um caminho perfeito para você. Se você aceitar isso, você não vai morrer. Porque no propósito existe a provisão, existe cura, fé disponível no propósito. Uma palavra de Deus liberada. Ele aceitou. À noite foi dormir com o diagnóstico de morte. De manhã acordou. Foi uma loucura no hospital. Sabe, quando colhia o sangue não era mais vermelho, era uma cor opaca. Porque não tinha glóbulos vermelhos no sangue praticamente mais. Uma palavra liberada.
acolhida com mansidão. Por que é que o povo foi destruído? Por que é que Hebreus diz? Porque não pegaram a palavra e misturaram com fé. Saúde divina é o diagnóstico de Deus para a minha vida e para a sua vida. Já dizia Isaías. Abra sua Bíblia em Marcos. Deus é bom? Marcos capítulo 16. Marcos 16, 15. Você nem conhece, né? 16, 17, desculpa, irmãos. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você já expulsou um demônio? Se você não expulsou, declaro, aparecendo alguém na sua vida precisando. O primeiro demônio a gente nunca esquece. A garganta seca, a perna treme, o coração dispara, e você com aquela cara de paisagem. Mas é no nome de Jesus. E esses sinais te acompanham. Amém? Então eu declaro alguém endemoniado aparecendo na sua vida para ser liberto em nome de Jesus. Ninguém disse amém? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Além de um diagnóstico definitivo sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, a Bíblia diz que nós também podemos compartilhar do poder de Deus. São sinais que nos seguem. São sinais que nos seguem. Nunca perca a oportunidade de declarar saúde sobre a vida de um doente. Nunca perca. Talvez você é a única resposta que vai aparecer para aquela pessoa. É só você que consegue alcançá-la. Pode ser de forma muito simples, muito singela. Não é na força do braço. Não precisa ser como eu, como Jai, como David. É com a personalidade que Deus te deu, com a voz que Deus te deu, com a autoridade que Deus lhe deu. E a Bíblia diz: se você for envenenado por alguma coisa, não lhe fará dano algum. Diga amém. Atos capítulo 28. Não precisa abrir não. Lembra daquela viagem de Paulo? Que eles pegam uma tempestade terrível. Vai morrer todo mundo. Deus diz: Paulo, ninguém vai morrer. Fique tranquilo. Ninguém morre. O que foi gerado em Paulo? Com a palavra? Certeza e convicção. Vai ter dano, mas ninguém vai morrer. Então eles chegam numa ilha chamada Malta. O povo lá reunido. Paulo saiu para trabalhar. Foi pegar graveto para acender a fogueira. A Bíblia diz que uma víbora abocanha a mão de Paulo. O povo, quando viu aquilo, disse: meu Deus, a justiça não deixa esse homem viver. Sobreviveu do naufrágio, mas a justiça deve ser um miserável. Deve ser muito ruim esse cidadão. A Bíblia diz que Paulo sacudiu a víbora no fogo. De miserável, o povo disse: é um Deus. Nada disso. Foi uma certeza e uma convicção gerada no coração de Paulo por uma palavra que ele tinha recebido. A Bíblia diz, no mesmo capítulo 11 que nós lemos, que Abraão, quando foi orientado por Deus, se moveu. Fé não é tiro no escuro. Fé é baseado em orientação de Deus, da palavra, do Espírito Santo. Certeza e convicção gerada no nosso coração.
Pense quando a gente toma aquele cruzado de direita no queixo, que a gente dá aquela cambaleada. A primeira coisa que você perde é a certeza. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive várias. Quando eu treinava, fui segurar nas cordas. E não pode, pastor. A corda é feita mesmo para a gente fazer isso. Verde. Eu não sei de onde vinha a pancada. Mas, deixa eu te explicar. Você vai entender. Quando você toma uma pancada na cabeça, no momento da pancada, a oxigenação do cérebro é cortada. Você já viu um lutador como ele toma uma pancada muito forte na cabeça? Ele não cai para trás, ele não cai para frente, ele cai assim. Ele desmonta. É porque a oxigenação do cérebro é cortada. A primeira coisa que você perde é o senso de realidade. Do mesmo jeito, é falta de certeza e convicção. Falta realidade. Falta realidade. Sem fé. Sem fé não há possibilidade de agradar ao nosso Pai. Por quê? Porque além de crer que Ele existe, eu tenho que crer que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, de miserável, náufrago, picado pela cobra, agora é um Deus. Nada disso. Uma palavra liberada do coração de Deus para o coração de Paulo. Fé vem. Você não vai morrer nessa viagem. Fé vem. Você não vai morrer. Tempestade, naufrágio, veneno. Fé funcionando. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, matando o veneno. Qual é o efeito disso? Pessoas alcançadas. Pessoas alcançadas. Deus é muito bom. Agora, deixa eu trazer o equilíbrio. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que você é constituído de espírito, tem uma alma e habita em um corpo. A Bíblia diz que você deve cuidar do seu corpo. Tem um testemunho extraordinário do pastor Paulo, naquela ministração do Luciano Subirá, que ele teve uma experiência de morrer. E Jesus disse, está vendo? Estão lá, ó, dizendo que foi eu que te trouxe, eu não te trouxe coisa nenhuma. Estão botando a culpa em mim. A sua vida desregrada fez com que você morresse antes do tempo. Senhor, me dê mais uma oportunidade, vá, fique lá, os médicos vão cuidar de você. Lembra que o pastor pregou esses dias aqui, que aquelas desventuras na vida de Paulo não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida dele? Teve até aviso. Tenha cuidado com o que você come, com o que você se alimenta. Eu tenho aprendido a reduzir consideravelmente o açúcar. Consideravelmente. E eu vou dizer para você que eu tenho sentido os efeitos no meu organismo. Ninguém aqui é fantasma, não recebemos um corpo glorificado ainda. Temos uma missão a cumprir. E se a gente morre antes do tempo, não é culpa de Deus. Nada tem a ver com fé. Tem um acarajé de 1 quilo, em Camaçari. É recheado com mariscada e camarão. Só o sangue de Jesus. O Wilma mandou uma foto para mim. Se fosse convertido, tinha mandado o acarajé. Mandou a foto. Para tentar atribular meu dia. Aí o camarada pega um negócio daquele, come um dia sim, um dia não. Pode encomendar o caixão. Com uma Coca-Cola de 2 litros. É maravilhoso, é extraordinário. Se tem acarajé no céu, é aquele ali, David. O recheio de mariscada e camarão, meu irmão.
Mas a gente não pode ingerir esse tipo de coisa o tempo todo. A gente não pode se expor. Está repreendido todo o colesterol desse acarajé. Não funciona. Se funcionasse... Certeza e convicção, meus irmãos. Certeza e convicção daquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Certeza e convicção que a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes. Prudência. Diga prudência. Não é pecado, não. É bíblico. Se você precisar se expor a alguma coisa, se for por certeza e convicção, vá. Se não for, você vai ficar doente. Porque o que não é feito com base em fé é pecado. Se há certeza e convicção no seu coração, vá. Está tudo certo, está tudo bem. De verdade mesmo, está tudo bem. Tem um texto muito interessante, eu estava até conversando com esse casal abençoado, que eu pude ter a oportunidade de ouvir o testemunho deles, e o pastor disse que eles vão contar aqui o testemunho. É extraordinário o que Deus fez na vida deles. Extraordinário, né, pastor? Extraordinário. Com a pureza e a simplicidade do evangelho, né? E eu pude ouvi-los. De onde Deus tirou e onde Deus colocou. Certeza e convicção de uma caminhada estabelecida na perfeita vontade de Deus. Estava só aguardando por eles. Eles têm uma corrida, uma carreira agora para caminhar. Como todos nós. Nós temos pessoas a alcançar. Nós temos maturidade para desenvolver. Seja prudente. Seja bíblico. Nada em excesso funciona. Isso é um princípio. O remédio e o veneno está na dose. E o conselho de Deus bíblico é: seja simples. Como uma pomba é simples. O que é essa simplicidade? Essa é humildade. É aceitar o que a palavra de Deus diz, simplesmente como ela é. Existe cura. Existe provisão, existe cuidado de Deus, unção, o Espírito Santo disponível. Eu acolho com mansidão isso. Seja prudente. Seja prudente. Tem um testemunho, eu encerro com isso. Tem um testemunho de um irmão, um pastor no Rio de Janeiro. O Feliciano até conta esse testemunho. Eu já tinha ouvido de um outro pastor. Não sei se a personagem da história está vivo ainda, porque ele já era um pastor de idade. Que ele subiu o morro. O bandido disse: rapaz, esses crentes não têm juízo não. Ô seu crente, vem cá. Rapaz, você não sabe o que é perigoso? Que a gente pode lhe matar? Eu disse: não, você não pode me matar não. Você não pode me matar. Porque Deus está comigo. Foi Deus que mandou eu subir aqui. Agora, preste atenção. Foi uma palavra liberada para algo específico. Que ele acolheu no coração. Fé foi gerada para aquilo acontecer. E ele foi. Sabe o que aconteceu? Aqueles bandidos viraram segurança dele. Servem a ele. Para onde ele vai? Nós vamos cuidar do Senhor. Para onde ele vai? Nós vamos cuidar do Senhor. Certeza e convicção. Agora você sabe o que aconteceu aqui em Camaçari alguns anos atrás. Já vai lembrar disso, o Wilma vai lembrar disso. Danilo também. O pessoal tinha o costume de orar no morro. Só que no morro era lugar de desova, de assassinato, de uma boca de fumo. Não poderiam ter escolhido um outro morro para orar? Ou então orar em casa? O nome disso é falta de prudência. Deus nada tem a ver com esse tipo de comportamento. Sabe o que aconteceu? Um deles morreu. Sabe como? Com uma pedrada na cabeça. Bateram na cabeça dele até esmagar. Me responda, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Tem sim ou não?
Deus nada tem a ver com isso, queridos. É Satanás que mata, rouba e destrói. Fé não tem nada a ver com isso. A fé é. A fé, ela vem pela exposição da palavra de Deus. E a fé, ela vence. Vence a doença, qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de situação. Uma palavra vivificada no nosso espírito. Porque nós somos nascidos de Deus e nós vencemos o mundo.